O endividamento das famílias é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Ronaldo Silva Lins, que é conselheiro do Conselho Regional de Economia, o Corecon, do Distrito Federal. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, um pouquinho antes da gente entrar no endividamento, queria retornar a esse impacto da compra do cartão de crédito. Quer dizer, essa taxa de juros de 10% a 11% ao mês, né, que vai dar no final do ano até 400%, né, ao ano. O que é que isso representa e que perigos isso traz para as famílias? Bom, essa taxa de juros ela representa o superendividamento, que eu considero endividamento, aquela parcela que o cidadão, que a pessoa possa pagar dentro do salário dela, dentro do orçamento dela. Tá? E o superendividamento, ela não pode mais pagar aquela prestação, ou seja, ela compra uma geladeira R$900, está pagando 3, 4 geladeiras, né? E no final desse período, de um período, ela não consegue mais pagar essa prestação. Então, ela começa a ciranda do superendividamento. No final do túnel, realmente é a insolvência pessoal. Ou seja, mais que agiotagem, né? Mais que agiotagem. Como dizia o Vladimir Ilyich Ulyanov, pior do que um assalto à banca é a inauguração de um banco. E vamos entrar então na questão do endividamento. Segundo a análise do IPEA, pesquisa realizada pelo IPEA, as famílias muito endividadas no Brasil, no período da pesquisa que foi feita em 2008 e 2009, as famílias muito endividadas somavam 11,08% das famílias brasileiras. Sem condições de pagar o que deve, dentro desses 11%, são 38%. Quer dizer, 11% das famílias são muito endividadas e dessas, 38% não têm condição realmente de pagar o que devem. 54%, de algum modo, estão endividadas. E não tem dívidas 45,5% das famílias. Como é que o senhor analisa esses dados? Eu acho até baixo. Baixo, é? Baixo. Isso é nível Brasil. Bom, mas realmente é uma pesquisa. Em Brasília é pior. Brasília é pior, tá? A nível Brasil, ou seja, 55% das famílias, tá, estão endividadas de uma forma ou outra, tá? Podendo pagar ou não. Algumas dessas não podem pagar de jeito nenhum, né? Sim. Nível Brasília, o número é pior, tá? 82% do funcionário público, das famílias, regra geral, elas estão devedoras sem nenhuma condição de pagamento. Estouraram todos os seus limites, cartão de crédito, cheque especial, o próprio agiota, então o amigo que está tomando emprestado, então não tem mais condições de tomar dinheiro emprestado, né? Quer dizer, é um número muito maior Brasília. Então a situação de Brasília é muito preocupante. A nível Brasília, se a gente analisar aqui, nós temos aqui 55% das famílias estão também nessa situação de superendividamento. Ou seja, o país tem que ter uma política de esclarecimento desse endividamento e tomar uma política de ter uma política contra esse endividamento. Isso está muito ligado a crédito consignado, que inclusive quando começou esse festival de crédito consignado, as críticas na época eram muito grandes e alertavam para isso. Isso vai explodir. O senhor acha que está ligado a crédito consignado? Diretamente. Hoje nós temos operadores, principalmente Senado, Câmara, nos tribunais, operadores ali oferecendo toda a margem do funcionário. Tá? Então ele toma aquela margem, toma o cheque especial, toma todo o cartão de crédito. Então, a solução dele é cada vez mais tomar dinheiro, Que já está endividado no mercado, ele já está endividado em outras compras. Com certeza. Então, esse crédito consignado, mesmo sendo uma taxa menor, ele tomou todo o salário do funcionário. Obviamente, o que se receita para esse tipo de situação é uma coisa preventiva, não chegar a essa situação. Mas uma vez que chegou a essa situação, você está nesse rol dos 82% de funcionário público de Brasília que não tem condição de pagar, o que é que ele deve fazer? Procurar mais urgente um profissional da área e se orientar, fazer um planejamento familiar. Ele não esconder da esposa não esconder do marido, porque há muito esse tipo de situação, né? Um não quer falar para o outro, quando no caso do casado, né? No solteiro não quer falar para a família. Então, essa situação tem que acabar, fazer um planejamento, botar no papel realmente, eu devo isso, devo aquilo, todas as minhas dívidas estão aqui e o que é que eu vou pagar, e partir para prioridades, né? O que é que eu vou pagar ou não vou pagar, entendeu? Aí, em último caso, vou sujar o nome, sim, mas se for necessário, vai ter que sujar o nome, entrar nos órgãos de restrições, para ver se consegue controlar. E o planejamento? Um planejamento
financeiro o mais rápido possível e seguir esse planejamento. Então, Professor, isso é muito grave, porque, vamos dizer, se eu falo em Brasília, obviamente, para também não pairar nenhum preconceito do resto do Brasil em relação a Brasília, isso deve se estender a todos os funcionários públicos do Brasil. Ou seja, deve ser um problema da categoria chamada funcionário público da União, dos estados e dos municípios. Menos grave num lugar, mais grave no outro, depende do índice da publicidade, desses créditos consignados. Sendo que o servidor público ele é regido por uma lei, que é a Lei dos Servidores Públicos, que em alguns casos, processos, esse tipo vamos dizer, de crise econômica tem uma gravidade muito grande. O pessoal do Banco Central, tal, porque funcionário público, por exemplo, tem a questão da corrupção, quer dizer, trata com grandes dimensões financeiras do Estado. Isso não é uma coisa de um escândalo que merecia já do governo uma intervenção imediata, não? Sim, eu acredito que já deveria ter uma intervenção, tá? Porque, como eu estava falando, nível só de Brasília, porque os dados que eu tenho de Brasília, e eu, como você me falou, acredito que esse nível seja da estados e municípios, né? Então, esse tipo de situação está se tornando muito grave. O governo tem que tomar uma posição, tá? Eu fui funcionário de um banco durante 7 anos. Quando chegava esse nível, o funcionário chegava a esse nível de risco, porque é um risco. Assim como ele pode ter um processo, ele pode ser demitido. Demitido, claro. Demitido, porque ele não tem mais condições de se manter como funcionário público administrando as contas públicas, né? Porque as tentações aumentam, As apesar do padrão exatamente. ético. Então, há riscos incalculáveis, né? Então, nessa instituição que eu trabalhei, nesse banco que era privado, o presidente, o dono do banco, ele chegava, chamava o funcionário e dava um crédito quase a zero. Então, liquidava todas as contas dele, né? Da seguinte forma, ele não pagava, quem pagava era a instituição. Ele assumia um compromisso com a instituição de repor todo esse crédito a uma taxa muito baixa, tá? Bom, funcionário público, o que pode haver? Pode acontecer uma intervenção do governo, tá? Financiar esse funcionário público, sinalizar esse funcionário público que ele é um funcionário devedor, uma pessoa devedora, tá? E fazer um tratamento psicológico, porque passa a ser psicológico. O consumo é um problema muito sério. As pessoas não se contêm diante de uma promoção de uma vitrine. Então, ele passa a conviver com o endividamento que ele acha normal. Ele acha que aquilo é a vida que ele tem que levar, e não é. Dinheiro tem que se guardar, bens tem que se comprar. Você não trabalha só para pagar conta, você trabalha para se manter, né? Então, realmente é uma questão muito delicada e que deveria ter uma intervenção do governo. Se a gente entrar no Banco Central, a gente olha lá que o índice de inadimplência do Brasil é de 5,6%. Quer dizer, a gente sabe que o grau de endividamento é muito alto, muitas famílias não conseguem pagar. E que análise o senhor faz desse índice de inadimplência publicado pelo Banco Central, que é de 5,6%? Essa inadimplência de que sentido? Do comércio? Das dívidas? Da prestação? Não sei. Das operações financeiras, todas as operações financeiras, né, gerais. Não, acredito que não seja isso, não. Acredito que seja maior. Seja maior, tá? Que se há um endividamento muito alto hoje, apesar que, como eu falei, né? A pessoa toma um dinheiro e vai tomando dinheiro emprestado até não conseguir estourar. Então, essa inadimplência, eu acredito que esse número de devedor ainda não estourou. Quando começar a estourar, essa inadimplência cresce muito, tá? Então, é um nível 5,6, acredito ser um nível muito baixo para o que está acontecendo no país. Mas o número aqui guarda uma relação com o número de cima, quer dizer, uma matemática rudimentar, não só matemática, mas você percebe que famílias muito endividadas, 11,08%. Se você colocar sem condições de pagar, que é 38% desses 11%, vai cair realmente nessa faixa aí dos 5%. Então, os números aqui estão coerentes, ou seja, você tem 11% de famílias muito endividadas, 38% desses 11% que dizem que não tem condições de pagar e que me parece que esse bateria perto desse índice 5%. Então, me parece que os números estão razoáveis aqui. Certo. Nessa análise estariam razoáveis com pouco endividados, né? 11 muito endividado, 11,8%. Mas se nós somarmos aqui, ó, a média de muito endividado, sem condições nenhum de pagamento, tá? De algum modo endividado, vou botar 55%, né? Aí teria que somar os 54 com os 11. Porque os 38 já estão dentro dos 11. Os 38 dentro dos 11. Tá, então seria 34. Vou botar a média de 55%, tirando os não endividados.
Sim, tirando os não endividados. Tirando os não endividados, que é 45%, então o que sobra tem algum endividamento, né? 55%. Se em relação 5,6 de 11, então nós teríamos aqui 25% a 30% de inadimplência. Ou com potencial de inadimplência. Potencial de inadimplência, tá. Exatamente. Por que o senhor acha que os juros são tão altos, tão elevados no Brasil? O que é que acontece que, na prática, o senhor que vem, inclusive, do sistema bancário, por que corre frouxo, assim, sendo que já houve até uma tentativa de se incluir na Constituição um limite para a taxa de juros, né? Então, o que é que há com o Brasil que destoa do resto do mundo, dessa questão de taxa de juros? Bom, é vício de mercado, eu acredito, né? Só que o juro vem caindo, na verdade, né? Selic, ela vem caindo, né? Nós já tivemos, bom, vamos lembrar de um passado aqui, de que 10 anos atrás, nós tínhamos aqui, 10 a 15 anos atrás, nós tínhamos juro ao mês de 100%. 100, 100%, quando a inflação era alta. Então, com a estabilidade da moeda, esse juro vem caindo. Hoje ainda é alto, tá? Em comparação ao resto do mundo, mas o juro ele vem caindo, tá? O próprio spread está, o spread não, exatamente, está diminuindo, né? Mas infelizmente, para manter ainda o consumo, o juro ainda é um pouquinho alto, que é o que não está acontecendo, tá? Questão do nível de cadastro, o que se fala muito no cadastro positivo. É um cadastro que os bancos fariam um cadastro único em todos os bancos, dizendo quem é o bom pagador, e em função disso, desse cadastro, eles prometem reduzir a taxa de juros. Isso pode funcionar? Pode. Esse cadastro, ele já vem há muitos anos sendo questionado. Como eu falei que trabalhei algum tempo em banco, né? Trabalhei 16 anos em banco. Esse cadastro seria uma forma de controlar todo o devedor, toda a pessoa que está no sistema bancário. Só que eu acredito que não haja muito interesse para as instituições financeiras. Porque aí teria um cadastro único, teria o que ele tem de empréstimo no banco, em outro banco. Ou seja, iria existir um cruzamento de dados. Tá? Seria muito interessante, porque aí iria baixar o risco de endividamento dele. Mas eu, particularmente, não acredito que esse cadastro seja... Mas são as próprias instituições financeiras que estariam demonstrando interesse em tê-lo? Exatamente para poder ter um nível de informação razoável para que suas carteiras podres, os índices de carteiras podres diminuíssem? Seria interessante. Se há um interesse das instituições financeiras, pode ser que haja realmente essa implantação desse cadastro, né? Mas que esse cadastro ele já vem sendo lançado nas instituições há mais de 20 anos. Quem questiona muito são os movimentos organizados da sociedade, exato, os sindicatos, as entidades de direitos civis que questionam isso. Os gastos médios mensais da família brasileira. No próximo bloco, aguarde.